Oi, galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem e sãos nessa quarentena, né? Acho que é o mais importante. Aqui quem fala é o professor Matheus, de Geografia. Na aula de hoje eu não vou usar o webcam, tá? Porque eu acho que vai atrapalhar um pouco na leitura dos slides, mas, enfim, acho que vocês já devem ter me visto na primeira aula, né? Então, acho que isso não vai ser muito problema. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao tema de geografia urbana, que foi um tema que já foi abordado, né, já foi iniciado pelo professor Marcelo, e agora a gente vai continuar esse tema, só que focado mais nas questões ambientais, tá? E antes da gente já começar a falar dos problemas urbanos, né, os problemas que vêm com a cidade, eu acho importante a gente dar uma contextualizada. A gente precisa entender como que se deu o processo de urbanização aqui no Brasil. Embora o professor Marcelo ele já tenha falado sobre isso, é bom só para dar uma refrescada na memória também. O processo de urbanização aqui no Brasil foi o mesmo processo de urbanização que ocorreu nos demais países emergentes. Foi um processo tardio e muito precipitado, rápido. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a urbanização foi um momento nesses países que demorou muito para acontecer. Teve seu ápice ainda mesmo no século passado, né, no século XX, enquanto nos países mais centrais do capitalismo, a urbanização já vinha de bastante tempo antes, lá pelo século XVIII, por aí. Essa urbanização dos países emergentes, incluindo a do Brasil, ela ocorreu junto com a industrialização destes países, num período onde especialmente empresas multinacionais começavam a distribuir suas indústrias por diversos países para a fabricação dos produtos. Vocês lembram da divisão internacional? Vocês lembram da divisão internacional do trabalho? Então, foi justamente nesse contexto, né, que começou a urbanização dos países emergentes, inclusive do Brasil. E no Brasil, essas indústrias elas foram alocadas nas capitais de estados e principalmente nas cidades do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. São essas cidades que foram industrializadas que acabam também por se tornar grandes polos regionais. São cidades importantes e que exercem influência nas regiões ao redor. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele exerce mais influência em Juiz de Fora, Minas Gerais, do que Belo Horizonte, que é a capital do estado de Juiz de Fora. Justamente pela proximidade e a importância econômica, cultural e etc. do Rio de Janeiro. Nesse mapa aqui, a gente consegue ver como é que está distribuída a população no Brasil, né? A gente vê que está fortemente concentrada no Sudeste e também no litoral, né? Porque foi aqui que estão localizadas as cidades que mais receberam indústrias, né, mais receberam esse processo de urbanização. E também aqui, ó, o interior dos estados, né? Aliás, o interior não, a capital dos estados, né? Que a gente tem Manaus, aqui a gente tem Cuiabá, são grandes polos regionais. Quando eu digo que esse processo de urbanização foi um processo rápido, eu quero dizer rápido mesmo, né? E a gente consegue observar isso vendo esses dados da população de São Paulo, por exemplo. A gente sabe que a urbanização envolve, dentre outras coisas, grande aumento populacional, né? Impulsionado pela migração e pelo êxodo rural. Se a gente for pegar aqui um recorte dos anos 60 aos anos 70, a gente vê um crescimento de 56%. E esse nem é o maior crescimento que a cidade de São Paulo teve em relação à população, né? Mas só pegando esse recorte, a cidade foi de 3,8 milhões de habitantes para quase 6 milhões de habitantes em 10 anos. É muita gente mesmo. Esse aqui é o mapa da cidade de São Paulo no ano de 1916. A cidade devia ter lá pelos seus 380 mil habitantes, por aí. São Paulo era uma cidadezinha que compreendia basicamente o que a gente conhece hoje como sendo o centro, né? A Penha, a Lapa, Santana, esses bairros eles eram considerados bairros afastados, né? Para vocês terem uma noção. E aqui já é a região metropolitana de São Paulo em 2008. Ela é tão gigante
que já do espaço é até impossível você não ver, né? É uma área urbana gigantesca que vai, sei lá, de Itapevi, aqui, ó, vai até Mogi das Cruzes. E é uma mancha urbana contínua. Então, aquela vilazinha de 380 mil habitantes, em menos de 100 anos, subiu para 12 milhões de habitantes, sendo a maior cidade do hemisfério sul e uma das maiores do mundo. Isso é um exemplo de urbanização rápida, urbanização que ocorreu, uma urbanização característica dos países emergentes, tá? É uma urbanização tardia e muito rápida, que veio junto com a industrialização. E é claro que esse crescimento explosivo, ele teve suas consequências e que inclusive perduram até hoje, né? Com tanta gente vindo morar numa mesma cidade num período de tempo pequeno, não é todo local que vai contar com uma infraestrutura adequada para abrigar todo esse contingente que vem junto com essa massa de trabalhadores, né, que está se mudando para a cidade. Então, áreas consideradas de risco, como fundos de vales, que são as várzeas, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre elas, é, vertentes íngreme, né, íngremes, que são os famosos barrancos, topos de morros e etc. Esses locais de risco, eles acabam por ser maciçamente ocupados, em especial pela parcela da população mais pobre. É um problema ambiental isso, já que envolve questões como, por exemplo, o desmatamento de áreas verdes, a destruição e poluição das fontes de água, né, das áreas de mananciais, e também os famosos deslizamentos de terra, né, que todo verão a gente vê que acontece, tanto aqui em São Paulo quanto em tantas outras cidades pelo Brasil afora. Mas além de ser ambiental, é um problema também social, porque esses aglomerados subnormais, que é como o IBGE chama essas áreas ocupadas de forma irregular, elas possuem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, com problemas graves como criminalidade, falta de saneamento básico, pouco acesso à saúde e educação de qualidade, etc. E isso se mostra muito comum nas grandes cidades dos países emergentes, o alto número de favelas e também de habitações precárias, que não são consideradas favelas, mas ainda assim são construções em locais de risco, né, em um local de insalubridade, etc. Bom, eu gosto muito dessa imagem aqui porque eu acho que ela resume quase todos os problemas que nós vamos elencar a partir de agora aqui na aula. Essa imagem, ela é uma fotografia aérea daquela região industrial do Tamanduateí que fica entre o Ipiranga e a Vila Prudente, sabe? E só nessa foto a gente já consegue observar alguns elementos-chave, como por exemplo as indústrias pesadas que poluem o ar, o solo e as águas, né? A gente tem as indústrias aqui, são indústrias pesadas. A gente tem também uma favela aqui nessa foto aqui, ó. É uma comunidade que infelizmente eu esqueci o nome dela. Eu não sei se é a favela do Tamanduateí, mas enfim, gente, acabei esquecendo. Enfim, e a gente tem também um exemplo da ocupação das margens dos rios, que no caso é o rio Tamanduateí aqui. E essa ocupação das margens dos rios é um problema urbanístico, né, que vai impactar na ocorrência das enchentes. Ou seja, nessa foto aqui é um combo, né? Já dá para você fazer várias análises só olhando para os elementos dela aqui. E eu vou me focar em três problemas ambientais urbanos em específico. O fenômeno das ilhas de calor, a poluição hídrica e atmosférica, e também eu vou falar sobre as enchentes, que apesar de ter um bonequinho pulando na água aqui nas enchentes, não é para fazer isso, viu, gente? Pode pegar doença. Por favor, não pulem na água de enchente. Enfim, começando pelas enchentes, que eu acho que é a velha conhecida de todos aqui que moram em São Paulo, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês me respondam aí, para vocês mesmos. O que será que causa tanto alagamento aqui na cidade e nas demais outras metrópoles do Brasil? Que a gente tem visto também algumas enchentes no Rio de Janeiro, né, em Belo Horizonte. Será que é o lixo a semente de todo esse mal? Né, porque a gente liga na televisão, a gente escuta o Datena falando: esse povo fica jogando lixo na rua, vai ficar tendo enchente. Mas será que é mesmo o lixo a raiz de todo esse problema? Eu vou contar um spoiler. Não é, tá? E a gente vai ver o porquê.
Aliás, eu pedi para vocês assistirem aquele documentário chamado Entre Rios, que tem no YouTube. E quem não assistiu, eu peço que, por favor, assista. Tem um conteúdo muito rico e que fala justamente da urbanização de São Paulo e esse problema das enchentes. É, vocês assistindo essa aula e assistindo esse documentário vai ajudar muito vocês a entenderem esse problema. Que, aliás, pode cair até como redação do Enem, né? Não sei se esse tema já caiu. Mas se não caiu, tá aí um forte candidato para redação. A gente não consegue entender o problema das inundações urbanas e nas demais grandes cidades do país se a gente não pensar no desenvolvimento das infraestruturas nesses locais, que por sua vez está muito ligado à questão do grande crescimento que essas cidades tiveram, e ainda tem até. Existe uma coisa chamada várzea de rio. E aqui em São Paulo, essas várzeas, elas serviram quase que como eixo de construção da cidade, né? Então você foi construindo avenidas, ruas, indústrias nessas áreas de várzea dos rios. E, enfim, mas o que é uma várzea, né? E o que isso tem a ver com a infraestrutura, às pressas da cidade de São Paulo, né? Porque vamos lembrar que São Paulo, bem como as demais cidades, elas tiveram um processo de urbanização muito rápido, muita gente vindo morar aqui ao mesmo tempo, né? E muita fábrica vindo para cá também, então precisava de rodovias, de ferrovias, de avenidas, etc. Várzea, que também pode ser conhecida como planície de inundação do rio, é justamente a área ao redor de um rio ou de um córrego que acaba por se ver naturalmente ocupada pelas águas, olha só, ocupada naturalmente pelas águas durante uma cheia. Eu gosto de bater nessa tecla. Essas cheias dos rios são naturais. Não há meio de impedir essas cheias, tá? E vamos lembrar também, São Paulo se localiza em uma área de Mata Atlântica, que é uma floresta tropical. Rios e córregos é o que não faltam aqui na cidade de São Paulo, né? E nós não soubemos como lidar adequadamente com eles. Quase todas as nossas avenidas passam por cima de rios, literalmente, passa por cima mesmo. Muitos rios estão hoje dentro de grandes tubulações no subsolo. Ou as avenidas estão localizadas em suas margens com os rios dentro de um canal de concreto. Mas isso são as piores coisas que você pode fazer em relação à hidrografia de um lugar. Ainda mais um lugar que chove tanto como é o nosso caso aqui, né? Aqui de novo, São Paulo está numa área de floresta tropical, Mata Atlântica. É natural ter rios com cheias e muita chuva, né? E a gente não soube lidar com isso. Em São Paulo, as várzeas elas foram completamente aterradas e passaram concreto e asfalto por cima. Isso acaba impossibilitando a absorção das águas, né? A retificação desses rios também, junto com essa impermeabilização do solo, é, também aumenta a vazão da água, o que piora as enchentes, já que no asfalto, no concreto, a água ela vai muito mais rápido, né? Ela não consegue ser absorvida também, e ela vai rapidamente em direção ao rio. E esse rio ele não tem essa capacidade de drenar toda essa água que está vindo muito rápido, né? E isso acaba contribuindo também para a ocorrência das enchentes. Aqui a gente vê uma imagem de satélite de um trecho do rio Tietê no município de Suzano. Nessa foto, a gente consegue observar que a várzea do rio ela está preservada, né? O rio tem espaço, ó, a várzea seria mais ou menos essa área aqui, ó. O rio tem espaço para encher e até de mudar, né, as suas curvas, os seus meandros de uma cheia para outra, o que é, de novo, natural, tá? E não tem o que fazer em relação a isso. Enfim, o rio ele vai ter espaço para se locomover, né, para encher, para secar, enfim. E então você sabe que aqui não vai ter problema de enchente, né? Porque você não tem casa aqui, você não tem rua, você não tem indústria aqui, não tem como ter enchente. Vai ter a cheia, que é natural do rio. E essas cheias, elas vão ser controladas pela própria natureza do local, tá? Agora vocês olhem esse trecho aqui do Rio Tietê, no bairro do Jardim Helena. Toda a margem esquerda do rio, toda, ó, você não vê nada aqui. Da Chácara Três Meninas,
O Jardim Pantanal aqui, ó, toda a margem esquerda do rio está ocupada, está pavimentada, tem concreto, tem asfalto, tem, enfim. E quando chove e o rio Tietê naturalmente enche, essa área fica completamente alagada, por dias, por literalmente dias. Quem mora aqui perto já deve saber como que é a situação aí no verão, né? Lá para janeiro, fevereiro, é bem complicada a situação aqui. E só de ver essa imagem de satélite, a gente já consegue ver o porquê, né? O rio Tietê aqui é cheio de meandros, ele não é reto, vocês percebam que ele tá cheio de curvinha. Ele não é que nem a parte retificada dele na marginal Tietê, ele é cheio de curvinha, ó. São os meandros dele. E esses meandros, eles diminuem a velocidade do rio. Então a drenagem, a capacidade de drenagem do rio, ela diminui ainda mais, né? Então você tem muita água indo, em decorrência da impermeabilização do solo, né? E você tem pouca capacidade de drenagem por causa das curvas. E pronto, tá feita a tragédia, né? Então, assim, vocês percebem que enchente, pelo menos aqui em São Paulo e nas demais cidades que tiveram um processo de urbanização parecida, enchente é um problema que nós criamos, né? Que nós, seres humanos, criamos. A gente foi ocupar uma área que não deveria ocupar, né? E a gente agora sofre com essas consequências. E só para terminar esse assunto, eu gosto bastante desses desenhos aqui porque são bem fofos e também porque eu acho que com eles dá para entender melhor como é que funciona essa questão do aterramento e da impermeabilização do solo. Eles explicam bem o que acontece quando você aterra as margens do rio e ainda por cima você ocupa essas margens. O solo úmido, naturalmente, ele absorve, né, a água das chuvas aqui e das cheias, né? E além de prevenir as inundações absorvendo essa água, esse solo ele garante água para o período da estiagem, que é o período que fica sem chover, né? Que no nosso caso aqui é junho, julho, agosto, ficam alguns meses sem chover. E esse solo úmido ele consegue liberar ao pouco as águas, e isso evita que nós tenhamos uma situação de seca, né? Só que aí você pega essa área de solo úmido, de solo que absorve, e você aterra, você passa concreto, você passa asfalto. Pronto, você não vai ter mais como absorver a água. Ó, tá vendo? Ó? A água ela vai passar direto daqui, vai passar pelas casas, pelas áreas ocupadas, nas chuvas, né? E na época da estiagem, você vai ter seca, porque você não vai ter aquela recarga, né, subterrânea de água. E aqui também, esse desenho aqui ele explica bem o que acontece com a marginal Tietê, né? Você põe um concreto aqui no rio, aliás, você põe o rio dentro de um concreto e você constrói ainda rodovias do lado desse rio. É claro que quando chover vai alagar, vai transbordar, né? Estranho seria se não alagasse, né? Convenhamos. Bom, eu falei e só reclamei. Vocês devem estar pensando agora, tem solução para esse problema? Olha, eu costumo dizer que para tudo se dá um jeito, menos para a morte, né? Mas tirando a morte, para tudo você tem uma solução, um jeito, né? Basta a vontade. E eu vou citar uma proposta que eu acho muito interessante para esse problema, que é a retomada das áreas de várzea. Aqui, por exemplo, nesse slide, vocês estão vendo duas imagens do que seria o Parque Dom Pedro II se um projeto urbanístico fosse colocado em prática, colocando em túneis aquele nó de viadutos que hoje passa pelo parque, né, e devolvendo o terreno ao redor do rio Tamanduateí, que é esse rio aqui, ó. Não sei se dá para ver. Esse daqui. E você devolvendo o terreno do rio para ele, né? Porque o terreno é o terreno de uma área de várzea do rio Tamanduateí. E assim você cria também um lago, que é esse lago aqui, ó, que esse lago iria ajudar a minimizar os impactos de uma cheia aqui. Esse lago ele absorveria, ou pelo menos amenizaria, né, as cheias do rio Tamanduateí e não traria tanto transtorno para a cidade quanto normalmente traz agora, né? E, enfim, já pensou que chique ter um parque desses no centro de São Paulo? Tipo, com rio limpo, passeio de barco, uma área verde que ajudaria a diminuir a temperatura nos dias de calor. E de quebra você ainda resolve o problema dos alagamentos no lugar, né?
Você vê, tem um passeio de parque aqui. Tudo isso aqui é proposta, gente. É real, que a prefeitura analisou, mas infelizmente está no fundo da gaveta do prefeito lá, né? O que é uma pena. Mas, enfim, essa ideia de retomada e preservação das várzeas, ela não é novidade, tá? O próprio rio Tietê, hoje, ele está sendo contemplado com um projeto assim. Tem uma criação de um parque linear enorme que vai de Salesópolis até aqui em São Paulo, no bairro da Penha. Esse projeto está buscando essa preservação das margens. O Parque Ecológico do Tietê e o Parque da Vila Jacuí, por exemplo, eles fazem parte desse projeto, né? Que é o projeto Várzeas do Tietê, que tem justamente esse foco, né, de minimizar as enchentes e você ter um solo mais permeabilizado para absorver toda essa água. Mas, enfim, a gente sabe que tem muita coisa a ser feita ainda, né? Só o Parque Ecológico do Tietê e o da Vila Jacuí não vão resolver o problema das enchentes aqui. E a gente precisa pensar não só no Tietê e no Tamanduateí, mas em todos os rios de São Paulo, que não são poucos. Vocês viram ali no mapa, nos slides anteriores, né? Outro problema crônico das grandes cidades é a produção e o despejo de resíduos, que são os lixos, né? A cidade ela é muito característica por possuir aglomeração de pessoas e serviços. E tudo isso que acontece nas áreas urbanas acaba produzindo lixo, né? Seja ele um lixo residencial, um lixo comercial, um lixo hospitalar, né? Enfim. E muitas vezes esse lixo ele não é colocado no lixo, né? Onde deveria. Ele acaba indo parar em terrenos baldios, em matas, nos rios, inclusive piorando as enchentes. E isso acaba se mostrando um problema de fato crônico dos grandes centros urbanos, né? E é claro que o problema do lixo ele não é um problema só das grandes cidades. Ele envolve algo muito maior, como o sistema de sociedade que vivemos, né? O sistema de produção industrial capitalista que a gente vive, que sobrevive dessa produção em massa, né, de produtos e de lixo. Mas isso já é assunto para a próxima aula, né? Esse despejo irregular de lixo cria poluição, da qual a gente vai ver dois tipos dela agora. A gente vai ver a poluição hídrica e a poluição atmosférica. A poluição hídrica é a poluição das águas, dos rios, córregos, e ela acontece principalmente pela falta de saneamento básico. A falta desse saneamento básico faz com que o esgoto seja despejado diretamente nos cursos d'água. Então o esgoto sai da sua casa e vai direto para o rio já. E a gente sabe do que o esgoto é feito, né? O residencial tem os coliformes fecais dos banheiros, né? Me desculpe quem está jantando ou almoçando agora. Tem o sabão e o óleo da cozinha. Já o esgoto industrial ele é mais poluente ainda porque ele joga produtos químicos pesados nos rios, o que torna a poluição ainda mais prejudicial não só para os ecossistemas que moram ou moravam ali naquele rio ou naquele córrego, mas também para a população que mora perto desse rio, né? Já a poluição atmosférica é a poluição do ar que a gente respira, né? E nas grandes cidades do mundo, esse problema é causado especialmente pelos mesmos fatores, as emissões de gases, especialmente o CO2, que é o dióxido de carbono, e demais gases, como os óxidos de nitrogênio e o metano, tá? E esses gases eles são emitidos através tanto das indústrias pesadas, quanto também da frota veicular. Aqui em São Paulo, a nossa frota veicular é enorme. Se eu não me engano, são 8 milhões de carros andando pela cidade todos os dias. Você imagina quanto gás poluente não fica circulando aqui pela atmosfera da cidade, né? E exemplo de poluição hídrica aqui em São Paulo é o que não falta. Aqui a gente viu o Rio Pinheiros, né, uma imagem do Rio Pinheiros, que chega a ser tão ou mais poluído que o Rio Tietê. E quem já pegou a linha Nova Esmeralda, que é a linha da SPTM que passa bem aqui rente ao rio, sabe o fedor de esgoto e de produto químico que esse rio tem. É uma tristeza. E os efeitos da poluição atmosférica também são bem graves, tanto para a população quanto para o meio ambiente, né? Além de ter o poder de desenvolver doenças respiratórias nas pessoas que respiram esse ar cheio de partículas poluentes, também tem o fenômeno das chuvas ácidas, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre. Essas chuvas,
Elas ocorrem quando os gases emitidos pelos veículos e pelas fábricas, tá vendo? Ó? Tá todo mundo emitindo gás aqui. Enxofre, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio. Tá todo mundo emitindo esse gás e esse gás ele vai para a atmosfera. E ele acaba reagindo com a água que está, aliás, está reagindo não, está se combinando, né, com as gotículas de água que são presentes nas nuvens. E essas nuvens, quando forem precipitar, quando for chover, essa água que chover vai ser uma água ácida, porque é produto da combinação desses gases poluentes com o H2O. Né? Então, você vai ter uma água muito ácida lá, às vezes até com pH abaixo de 4. E assim, é uma água que chega até a corroer construção. Né? Tem estátua que fica completamente deformada por causa dessa chuva. E também pode trazer doenças, né, dermatológicas e respiratórias também para as pessoas. Esse mapa aqui mostra as áreas do globo que mais são afetadas por esse tipo de chuva. E a gente consegue ver que são justamente as áreas mais urbanizadas e industrializadas. Né? Então vamos pegar aqui um exemplo. A gente tem Nova York, né? E o Nordeste dos Estados Unidos. Olha só, pH menos de 4. É uma chuva muito ácida. A gente tem também Alemanha e boa parte da Europa, o leste da China, pegando a cidade de Xangai e um pouco de Taiwan, o sudeste do Brasil também, a Nigéria na África, a Índia, enfim, esses locais que têm em comum a grande emissão de gases poluentes, de gases ácidos poluentes. E vocês percebam também que as áreas ao redor dessas partes industrializadas, elas também são afetadas. Né? Então, uma cidade que não tem nenhuma indústria, ela pode sofrer com a chuva ácida se ela estiver perto de uma cidade que tem bastante emissão de gás, né? Porque o gás na atmosfera se movimenta. Então, a chuva ácida ela pode ir de um lugar para o outro. Né? Isso que é triste também, né? Porque tipo, uma cidadezinha que não polui, não tem nada, mas sofre com os efeitos da poluição. Eu tirei essa fotografia no ano retrasado, quando eu desci a Serra do Mar com o pessoal da faculdade. A gente foi de São Bernardo do Campo até Cubatão a pé, descendo pelo meio da floresta. Claro que tinha uma estradinha ali, né? Mas foi bem da hora. Inclusive, recomendo. Quando toda essa pandemia passar, vocês façam esse passeio que é bem da hora. Enfim, e a gente estava chegando em Cubatão e a gente foi percebendo umas coisas estranhas na mata. Tinha árvore sem folha, tinha vegetação amarelada, manchada, tinha um monte de clareira. E isso acontece porque Cubatão é uma cidade muito poluída. Nos anos 80, a cidade de Cubatão ficou conhecida como Vale da Morte e a ONU batizou Cubatão como sendo a cidade mais poluída do mundo. Não é nem de São Paulo, nem do Brasil, mas a cidade mais poluída do mundo. Tem muita indústria pesada lá. Inclusive, a gente consegue ver aqui no fundo, ó, a área da refinaria da Petrobras. Aqui é uma área que tem constante emissão de gás ácido, de partícula poluente, né? Afinal, tem petróleo sendo queimado aqui. E é muito, né? É muito petróleo. Isso cria muita poluição e cria também muita chuva ácida. E essa chuva ácida, quando ela cai na vegetação, ela mata a vegetação. Ou as que não morrem ficam, no mínimo, manchadas, ficam com poucas folhas, ficam amareladas, né? E hoje, lá em Cubatão, né, tá um pouco melhor do que dos anos 80. Aliás, um pouco não, tá bem melhor do que dos anos 80. Inclusive, eu vou deixar uma reportagem no material complementar falando sobre esse caso e eu peço que vocês, por favor, leiam e estudem esse texto, porque é um texto que tem muita informação, tem muita contextualização, fala sobre o impacto das indústrias pesadas na natureza e na população. E eu acho que é importante vocês lerem, né? Para vocês estudarem essa parte aqui, porque infelizmente eu não vou ter tempo para me alongar nesse assunto. Então vocês vai estar disponibilizado lá e vocês estudam, por favor. Outro fenômeno atmosférico que é bastante comum das áreas urbanas são as ilhas de calor, que também eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre. As ilhas de calor são basicamente algumas áreas da cidade que se mostram com uma temperatura maior do que das áreas ao entorno, justamente pelo excesso de asfalto e concreto
e falta, ausência de vegetação e áreas verdes. Vamos pegar aqui a cidade de São Paulo de novo como exemplo. Esse mapa é um mapa térmico da cidade de São Paulo feito em 2002. No dia que fizeram esse mapa, essa região aqui do Brás, olha, pegando Paris, o Canindé e o Belém também, estava marcando 31 graus lá, se não me engano, aqui na legenda. E no mesmo dia, vamos, sei lá, para outro bairro aqui. Vamos para o Horto Florestal, que é um lugar que é bem arborizado, né? Tem a Serra da Mantiqueira, da Cantareira, aliás, ali. E no Horto Florestal a temperatura era de 25 graus, uma diferença de 6 graus no mesmo dia entre um bairro e outro. Isso acontece justamente porque o Brás, né, foi o exemplo que eu peguei aqui, não tem quase nada de vegetação. Quem já foi lá sabe, né, que no máximo tem o Parque do Belém e o Largo da Concórdia com umas arvorezinhas, só isso. Né? É muito quente lá. E no Horto Florestal, que tem bastante árvore, tem bastante área verde, parque, etc., a temperatura ela é mais agradável, ela não esquenta tanto, justamente porque as árvores, a vegetação, elas têm esse poder de diminuir a temperatura do local, né? Deixar ele um pouco mais fresco. E essa diferença de temperatura ela pode chegar até 10 graus entre um bairro e outro. Assim, é uma coisa insana, né? Pode estar fazendo, sei lá, 35 graus em um bairro aqui em São Paulo, que não tem nada de árvore, mas pode estar fazendo 25 graus em outro bairro que tem mais árvore, né, por exemplo. Assim, uma coisa muito insana. E daí a importância da existência dessas áreas de parque e de árvores espalhadas pelas ruas, né? Porque isso controla o microclima do local, que nem o professor Marcelo ele disse na aula passada, quando ele citou como exemplo o Parque Jardim da Luz. Porque, de fato, o Parque Jardim da Luz ele é um oásis, né, no meio de tanto concreto ali. Se não fosse aquele parque ali na Luz, o bairro seria muito mais quente, né, mais insuportável assim, de se viver. Para terminar a nossa aula de hoje, vamos citar também mais um fenômeno atmosférico que é muito característico das grandes cidades, apesar de acontecer também no campo, que é a inversão térmica, que é uma coisa que cai bastante no vestibular também. Para entender a inversão térmica, a gente precisa ter em mente como que a atmosfera funciona. Não se preocupem em querer entender tudo agora nessa aula aqui, porque não vai dar, eu não vou abordar a fundo isso. Eu vou abordar esse tema na nossa próxima aula, que vai ser sobre clima, tá? Mas de uma maneira básica, a atmosfera funciona da seguinte forma. O ar frio, ele é mais denso, então ele tende a descer, ele tende a ficar mais próximo da superfície, ou pelo menos ir em direção à superfície. Enquanto o ar quente, ele é menos denso e tende a subir. Né? É só a gente lembrar dos balões. Né? Por que o balão sobe? Porque você liga o fogo ali, ele está produzindo ar quente, e o ar quente sobe e levanta o balão. Né? E, enfim, isso acaba criando um ciclo na atmosfera. Né? O frio desce, ele se esquenta, sobe, esfria, depois desce de novo. É um ciclo. Acontece que, especialmente no inverno, uma massa de ar frio pode vir a ocupar a superfície. Ou porque a superfície se resfriou muito rápido, ou porque uma massa de ar frio mesmo, vindo da Antártica, sei lá, chegou muito rápido aqui. Então fica essa massa de ar frio embaixo, na superfície, enquanto tem ar mais quente em cima. Isso impede a circulação do ar no local afetado. E numa cidade, o problema maior disso não é nem a questão do ar frio, mas é a questão da falta de movimento do ar, porque a poluição no inverno ela fica estagnada ali, ela não consegue se dispersar. Então é esse o grande problema da inversão térmica. Ela impede que a poluição, eu posso dizer, se disperse mesmo, né? E acaba criando uma camada de poluição que é muito visível, é uma camada cinza, você consegue ver assim no horizonte de poluição. E isso, obviamente, é muito prejudicial, né? Essa camada cinza, preta de poluição é muito comum da gente ver no inverno, inclusive a gente está indo para o inverno, vocês vão ver muito ainda daqui para frente essa paisagem na televisão ou na rua. Essa camada é chamada de smog. O que é smog?
Smog é uma palavra em inglês, na verdade uma junção de duas palavras em inglês. Smoke, de fumaça, e fog. Fog é nevoeiro. Então, smog seria tipo um nevoeiro de fumaça, um nevoeiro de poluição. Que nessa foto aqui, tipo, visivelmente, parece que tá de noite aqui, né? Mas não, é só poluição. Por quê? O ar frio tá aqui embaixo. Frio. Gente, eu estou escrevendo com o mouse do notebook, por favor, relevem. Enquanto o ar quente está aqui, circulando. Quente. Eita. Dá para entender, né? Mas é isso, galera. Isso é extremamente prejudicial para a população que mora nessas áreas, porque isso é uma camada de sujeira e fuligem. Isso está indo direto para o seu pulmão, né? Então vocês imaginem o pico de internações que a gente vai ter no inverno. Todo inverno a gente tem, inclusive, referentes a problemas respiratórios. Nossa, e inclusive com esse vírus agora aí, não quero nem ver como é que vai ser aqui o inverno. Vamos tomar cuidado, hein, gente? Bom, eu termino por aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo de uma maneira simples para vocês. E caso eu não tenha passado de uma maneira simples, por favor, sintam-se livres para conversar comigo sobre o conteúdo ou sobre as aulas. Eu gosto muito de frisar isso porque eu não quero ninguém com dúvidas, viu? Quero que tudo fique muito bem claro para todos vocês. E vejam o documentário e os textos que eu estou disponibilizando na parte de materiais complementares do Google Classroom, tá bom? E é isso, galera. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!